Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale, após o pregão desta sexta-feira, dia 4 de maio. Ibov terminou o pregão com queda de 2,07%, perdendo o suporte lá do 61.291 até a região ali de 60.900 pontos. Uma queda realmente expressiva. A perda da mínima desta semana, deste pregão, aumentará a chance não só de testar 60 mil pontos que já está em cima, mas dos 59 mil pontos ali, uma região de topos anteriores no gráfico semanal. E em termos de suporte mais forte, depois dessa região dos 59 mil pontos, seria só mesmo lá nos 55 mil pontos. A LAD do Ibovespa apoia a queda. O Ibov está abaixo dos fundos anteriores, a LAD ainda não fez isso. Esse pelo menos é um ponto aí que enfraquece um pouco mais a queda de hoje, mas mesmo assim é um cenário negativo, que a LAD não conseguiu superar o topo anterior e pode simplesmente alinhar com o Ibov nos próximos pregões. Clímax abre a possibilidade de ter um repique aí nos próximos pregões, entrando ali na região sobrevendida de 30% a 50%, a região mais importante de sobrevenda é de 50% a 70%. Então é a região mais importante de sobrevenda, onde o índice já atingiu, já bateu em alguns momentos aqui nos últimos meses. Então pode chegar no nível mais baixo, podemos ter uma queda maior, já testando os 60 mil pontos a 59 mil no início da próxima semana, deixando o clímax ainda mais sobrevendido para ter esse repique de alta nessa região de suporte do Ibov. Olhando agora para as ações, PETR4, Petro, terminou o dia com queda de 4,3%, só para mencionar que a semana no Ibov, a semana foi de queda de 1,41%. Não me recordo se eu tinha mencionado isso, mas a queda foi de 1,41%, ficando ali abaixo das médias móveis, continuando com cenário de perda de força e faltando força para gerar um fundo ascendente no gráfico semanal do Ibovespa. Então a Petro, que teve queda expressiva nesse pregão, caiu 4,3%, fechou abaixo ali de suporte de R$21, suporte de 20,81, enfim, um baita topo, um ativo em tendência de baixa bem definida. Outro ponto muito importante, a semana terminou com queda de 2,15%, fechando abaixo desse suporte, que era responsável por esse movimento de alta. Tínhamos aqui já um pivô de baixa no semanal, mas dentro de um grande movimento de alta, então haveria até a esperança de ter uma possível reação da Petro aqui nessa região, mas nada disso aconteceu e a ação ainda perde mais um suporte. Enfim, coerente com isso, a gente pega o mensal, já tinha falado dessa ação no fechamento do mês de abril, perdeu a mínima do mês de abril, enfim, o cenário para essa ação, para compra, não é bom. Não vejo oportunidade de compra nessa ação. Se for compra, é mais para operar day trade, uma força do pregão, um movimento aí mais forte dentro do pregão, haveria a possibilidade de usar algumas estratégias para day trade, mas mesmo assim é um cenário gráfico ruim para a PETR4. Na realidade, ruim para compra, né? Mas um cenário bem mais favorável para a ponta vendedora na Petro. Olhando agora para a Vale, então a Petro fechou em queda de 2,15% na semana e 4,3% no dia. Vale 5 terminou o dia com queda de 2,65% e a semana com queda de 2,55%. A semana fica ali naquela congestão, voltou para as médias, ficou ali em cima das médias. Gerou um sinal negativo no pregão de hoje, que abriu com gap de baixa. Tinha aqui uma congestão de alguns dias, fechou abaixo dessa congestão. Tem o suporte dos R$40 que foi testado e respeitado. E depois um gap de baixo, gap de alta, desculpe, no gráfico de 60 minutos, aqui em R$ 39,49. Então, dentro do que eu mencionei, pegando aqui o G60, a gente vê melhor essa congestão. Tínhamos essa congestão com uma ida aqui para baixo, mas rapidamente voltou a ficar aqui dentro dessa região de 40,97 a 41,97. Gerou sinal de baixo, fez nova mínima. Quem realizou a venda, que eu cheguei até a comentar, já cheguei a comentar antes dela acontecer no Invest Mania, falei para o Andrade, comentei aqui que já teria acionado a venda, falando do objetivo, então bateu no objetivo no decorrer do pregão, essa venda aí da Vale 5. Gerou um fundo, mas ainda segue sendo um ativo com a possibilidade, depois que saiu dessa região,
Essa região agora de R$41, junto com a média que está em 40,73, tende a funcionar como resistência. Então pode simplesmente bater aqui nesse ponto e continuar o movimento de queda em busca do gap, por enquanto é o mais provável, em busca do gap dos R$ 39,49, gap do gráfico intraday. Por último, fluxo do capital estrangeiro, entrada de 183 milhões de reais no dia 2/5. Começou, os estrangeiros começaram colocando mais dinheiro do que retirando. Então nós temos aqui a possibilidade ainda, o Ibov está vindo aqui para baixo dessa região, veio aqui para baixo, a gente já sabe disso. Então os estrangeiros, apesar dessa pressão compradora nos últimos pregões, o Ibov não está tendo força nem para acompanhar aí o fluxo dos estrangeiros. Vamos ver se pelo menos freia essa queda do Ibov na faixa de 60 mil a 59 mil pontos e volta a ter um repique de alta mais decente. O Ibovespa volta a se recuperar para melhorar o cenário de curto prazo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovira.com. Um excelente final de semana, nos veremos na próxima videoanálise. Um grande abraço a todos e até breve.